Sejam muito bem-vindos, amigos cabeças de gasolina. Eu sou Carlos Del Valle, esse aqui é o Roda com Roda e também o podcast é Film Brasil. Sabe que a gente está fazendo a nossa série, né, com cada temporada da Fórmula 1 e hoje chegou o dia da gente falar da temporada de 2002, aquela temporada em que Michael Schumacher foi campeão em julho, domínio total da Ferrari. Então assim, esse aqui é o nosso Instagram, se você gosta de coletânea de piadas nos stories do Instagram, essa é a minha especialidade no caso. E também, claro, dá para seguir a gente no Twitter, Facebook, etc. E nós temos também que falar para você se inscrever no canal, curtir o vídeo e aperta aquele sininho e deixa, né, o ativado ali, escrito todas, porque daí você fica sabendo quando que tem vídeo novo. A gente tem feito lives, né, para os vídeos estrearem e assim por diante. E tem tido as lives da corrida também. Então vamos falar de 2002. Vou fazer aquela coisa que é sempre muito boa, deixar minha foto pequena e deixar fotos dos carros maiores. Esse foi o último ano do sistema de pontuação que só os 6 primeiros marcavam ponto. Para o ano seguinte, ficou combinado que ia marcar até o 8º e a distância do vencedor para o segundo colocado ia diminuir. Então era 10, 6, 4, 3, 2, 1, né? O primeiro lugar fazia 10, o segundo fazia 6 e só marcavam pontos os 6 primeiros. Esse aqui foi o último ano, né? Para o ano de 2003 já teve várias mudanças, porque, né, a Fórmula 1 ficou um pouco traumatizada com esse ano aqui. E os 8 primeiros, a partir do ano seguinte, iam pontuar. Ia ser 10, 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1. E acabou dando certo, a gente vai ver no próximo vídeo, né? Também foi o último ano que a gente pode levar em conta o qualifying, como assim, diferença entre companheiros de equipe, etc. Porque para o ano seguinte, você ia ter que fazer a tua volta de qualificação com o combustível que você ia usar na corrida. Você não podia mais mexer no carro. Tudo isso foi feito para o ano seguinte. Porque como o Schumacher foi campeão em julho, e geralmente as coisas são planejadas até ali o meio do ano, dá para ver que muitas das regras para o ano seguinte foram feitas por causa do que aconteceu. Novamente, os pneus eram diferentes, né? A gente estava no auge da guerra de pneus, em que a Bridgestone era oficialíssima, né? Oficialíssima da Ferrari, com Williams e McLaren, sendo que os pneus eram feitos muitas vezes especificamente, né, para o gosto do Michael Schumacher. Ele era um cara extremamente trabalhador, às vezes ia no dia seguinte já treinar, em Fiorano, etc., novos pneus e novos compostos, e então essa relação com a Bridgestone foi muito próxima. Houve momentos, claro, que isso também a Michelin conseguiu ir melhor, mas é importante que isso fique claro. Bom, nessa temporada, claro, a gente vai ter que falar o quê? Do que aconteceu na Áustria, né? Isso aqui foi logo no começo do campeonato, né? A Áustria foi a corrida número 6 de 17 corridas, né? Schumacher até então tinha ganho 4 corridas e a única vitória tinha sido do Ralf Schumacher até então. E então por isso que muita gente achou desnecessário, né? Você mandar o Barrichello entregar a vitória para o Schumacher, ainda mais do jeito que foi feito, em cima da linha, né? Eu estava lendo alguns textos, né, de retrospectiva de 2002. Tem gente que fala, não, o que vai ficar marcado 2002 é o Grande Prêmio da Áustria, aquela chegada, aquela coisa toda, né? É uma pena, né? Mas eu acho que, não sei vocês, mas quando fala em 2002 a gente lembra, né, domínio completo da Ferrari, do Schumacher, e essa cena. Engraçado que eu achei aqui um link de 15 anos atrás, de 2005, falando sobre o vídeo. Você podia comprar o DVD com o resumo da temporada de 2002, né? E o pessoal lá do Race Fans, né, o antigo F1 Fanatic, eles são o pessoal mais rabugento, mais azedo, assim, né, o jeito que eles escrevem das coisas. Então aqui eles escreveram que a temporada de 2002, isso eles estão fazendo um review do DVD, né? A temporada de 2002 nos deu muito pouco em termos de corridas de qualidade, com ação, então que poderia, não tem como você dizer que foi você pode fazer, né, um DVD empolgante a respeito disso. Eles conseguem piorar, o DVD é muito mal feito. Aí ele fala, a maioria das corridas foram procissões horrorosas, vencidas com facilidade ridícula pela Ferrari,
A disputa foi tão unilateral que nós tivemos até que presenciar corridas tendo seu resultado alterado artificialmente, como foi o caso da Áustria e de Indianápolis, né? Aí ele começa a falar mal do disco, que a narração é ruim, que tem uma musiquinha irritante, o cara também, né? Mas assim, é um dos resumos da temporada. Bom, o que a gente pode falar? Michael Schumacher teve 7 poles e Montoya teve 7 poles. Então você vê, pelo menos em classificação, a Williams até que conseguia enfrentar. E o Montoya ele era aquele cara que ele era muito assim, arrojado, atirado. Então em qualificação ele era um cara muito, muito rápido. Então são 17 corridas, 7 poles do Schumacher e 7 poles do Montoya. Você olha aqui nessa lista aqui de poles, né, que o Montoya ele chegou a fazer 5 poles consecutivas. Sabe quantas vitórias o nosso colombiano teve? 0. Das 17 corridas, olhando nessa coluna aqui, você vai ver que das 17 corridas, a Ferrari venceu 15, sendo 11 com Schumacher e 4 com Rubens Barrichello. Então, 15 das 17, de certa forma, né, não deixa de ser um número impressionante. Sendo que é engraçado que a única vitória da Williams foi na Malásia, com o Ralf Schumacher. Então, isso é uma coisa que, assim, é um acontecimento muito assim famoso na história da Fórmula 1, porque as 2 primeiras corridas elas tiveram algum grau de polêmica, mas depois o negócio começou a degringolar. A primeira corrida teve esse acidente do Ralf com o Rubens na largada, né? O que aconteceu? 2002 tinha sido um ano, né, meio mais ou menos para o Rubens Barrichello, como a gente falou no último vídeo, no penúltimo vídeo. Só que ele chega e faz a pole position para o Grande Prêmio da Austrália, primeira corrida da temporada. Só que já na largada, ele e o Ralf se destacam do pelotão, estão ali disputando. Há quem diga que Rubens freou um pouco antes, que ele dirigiu o carro um pouco para cima do Ralf. Mas ali a velocidade que eles estão, as coisas acontecem em décimos de segundo, eu acho que não dá para se culpar também. Mas o fato é que o Ralf é surpreendido pela frenagem do Rubens Barrichello, se espatifa na traseira do Rubens Barrichello, termina a corrida do Barrichello ali mesmo, e o Ralf decola, é um acidente espetacular, é mais um, né, na largada do Grande Prêmio da Austrália. E com isso, adivinha quem que venceu a corrida? Michael Schumacher. E na segunda corrida, na Malásia, o que aconteceu foi que o Montoya, ele estava na pole, não, estava em segundo, e o Schumacher ele dá o famoso Schumacher Chop, né, que é a cortada do Schumacher. Ele larga para cima do adversário de um jeito. Tem outros pilotos que fazem isso, ou mais ou menos, mas o do Schumacher é uma coisa assim assintosa, né? O Montoya ele tem que tirar o pé do acelerador com certa, né, com certa empolgação, assim, para não se espatifar na traseira do Schumacher, porque o Montoya larga melhor. Bom, Schumacher tranca o Montoya. Montoya vai por fora na curva 1 de Sepang. Ele é foda do Montoya. E o Schumacher, o carro desliza e acerta o Montoya. O que acontece? O Montoya, ele dá, né, isso é por fora da curva 1 da Malásia, para quem conhece. O Montoya dá um passeio na grama nessa primeira curva e o Michael Schumacher arranca a asa dianteira, então ele acaba ficando prejudicado aí na disputa. E o que ficou clássico nessa corrida? Nessa corrida e nessa temporada, né? Foi uma temporada, de certa forma, desanimadora pela falta de competitividade, mas nessa corrida eles deram um drive-thru para, adivinha, para Michael Schumacher, que deslizou o carro para cima do Montoya. Não, eles resolveram interpretar de alguma forma muito torta que, como o Schumacher quebrou a asa, eles iam punir o Montoya. Essa foi a primeira punição com drive-thru da história da Fórmula 1. Então, e é uma punição vergonhosa, né? Depois da corrida, até Michael Schumacher falou: eu achei que foi demais querer punir o senhor Montoya por conta disso. Então, assim, ação nessa temporada, vai ver disso daí, né? Então foram 7 poles para o Schumacher, 7 para o Montoya, sendo que Montoya não converteu nenhuma, só teve 2 vitórias que não foram da Ferrari, que foram a famosa
Mônaco, que o Coulthard ganhou, e essa corrida aí da Malásia. As outras 15 foram da Ferrari, 11 do Schumacher, 4 do Barrichello. Em termos de pole, não teve nenhuma pole da McLaren. Foram 10 da Ferrari e as 7 da Williams, né, do Montoya. A McLaren não teve nenhuma pole e teve apenas uma vitória em Mônaco, né, que o Coulthard largou em segundo, o Montoya fez a pole em Mônaco, mas o Coulthard pulou na frente, nunca mais olhou para trás. Você nota que essas poles do Montoya incluem circuitos como Mônaco, Nürburgring, Brasil, que são circuitos assim, que até dá para dizer que é de chassi. Claro, o grande trunfo da Williams era o motor, mas ele chegou a fazer poles até em circuitos, né, de baixa velocidade, que não são tão de motor, que nem aqui o caso, por exemplo, dessa foto do Rubens Barrichello em Mônaco. Schumacher, outra estatística importante, Schumacher 100% das vezes no pódio. Se você olhar o retrospecto, o pior resultado do Schumacher no ano foi um terceiro lugar, foi o único terceiro lugar do Schumacher no ano. Foi essa que ele quebrou a asa dianteira e acabou chegando em terceiro. O resto foram as 11 vitórias e mais 5 segundos lugares, né? Então o Schumacher, digamos que ele consumiu bastante champanhe nesse ano, e fez lá 144 pontos, que é né, um pouco menos que o dobro do que o Rubens Barrichello, né? Foi 144 a 77. O Rubens venceu 4 corridas: Nürburgring, Hungria, Itália e Estados Unidos. O Rubens sempre foi um cara que foi bem em Monza, fez a pole e ganhou. Nos Estados Unidos ele fez a pole, mas o Schumacher pulou na frente, e na largada o Schumacher deixou o Rubens passar, meio que dando ali um troco ali, né, um retorno ali pelo que aconteceu na Austrália. E essa imagem no Japão, né, dá para notar, no Japão a corrida já termina já com o sol bem baixo, né, dá para notar aqui as sombras aqui já em cima do carro. Esse aqui é o Schumacher vencendo o Grande Prêmio do Japão, a última corrida da temporada. Então, né, tem a imagem lamentável do pódio e tal. É assim, muita gente deve estar esperando que eu vou falar aqui do Rubens Barrichello, tudo. Eu falei no penúltimo vídeo que assim, o ano de 2001 do Rubens tinha sido um ano que eu, como torcedor, como cara que assiste Fórmula 1, achei um pouco decepcionante, porque 2000 criou-se, né, uma expectativa, tal, teve a grande vitória em Hockenheim, 2001 não ganhou nenhuma. Esse ano ele ganha 4 corridas, mas foi um ano de baixo astral por conta do que aconteceu na sexta corrida. Eu vou fazer um vídeo só sobre esse tema Barrichello, né, porque muita gente pergunta, né, o Barrichello era sacaneado na Ferrari. Tem os mais radicais, né, os ultra jacobinos, que falam que ele só não foi, que o Schumacher só ganhava porque a Ferrari sacaneava com o Barrichello. Também não é para tanto, né? O cronômetro é rei. E assim, eu estava vendo agora já para os próximos vídeos a reprise da temporada de 2003. Puxa, Rubens arranca o nariz na primeira volta, acerta o muro na primeira volta, cometia muitos erros também, sabe? Eu acho que ele era muito pressionado, ele dizia que às vezes tinha uma reunião da equipe com os engenheiros, terminava a reunião, daí começava outra, só do Schumacher com os outros. Então, eu acho que se a gente for comparar principalmente Rubens e Felipe Massa, eu acho que é uma opinião polêmica, mas eu tenho vários amigos que concordam, né? Que talvez o Rubens seja um piloto um pouco acima, mas o Felipe Massa tem um perfil psicológico um pouco mais favorável. Mas claro, nunca vamos saber. Essa história da Áustria, o pessoal fala, né, que o próprio Rubens fala, eu não posso falar o que eles me falaram no rádio, um dia eu vou escrever um livro, tenho que ver se meu filho vai ser piloto ou não. Eu fico muito curioso, né? O fato é que a gente vai falar depois de um cara que não seguiu ordens de equipe nesta mesma temporada que esse cara aqui, ó. Quem foi um dos principais estreantes da temporada de 2002? Felipe Massa. O Felipe Massa, que era um jovem promissor lá, já ligado à Ferrari, né? Como a Sauber usava motores Ferrari, apesar que chamava de Petronas, mas eram motores Ferrari, o Felipe foi para lá, um pouco com a Ferrari fazendo esse meio de campo.
E teve um episódio na etapa de Nürburgring, né, que é a corrida número European Grand Prix aqui, ó, nona corrida, que o Felipe Massa estava em sexto e o senhor Nick Heidfeld, essa imagem aqui, estava em sétimo. E o Peter Sauber, assim, o Nick Heidfeld é um piloto extremamente diferenciado, já jovem, ele era extremamente promissor, né, um daqueles grandes pilotos a nunca terem vencido uma corrida. Até aquela única vitória do Kubica, né? O Heidfeld tinha boas chances de vencer, foi meio que ali a equipe que teve que decidir por um dos dois. E o Felipe Massa estava em sexto lugar, a última posição que pontua, e o Heidfeld atrás. E o Peter Sauber tinha uma devoção enorme pelo Heidfeld e mandou pelo rádio Felipe Massa trocar de posição. Não, você deixe Nick Heidfeld passar, né? Igual aquela vez em 2001, o Jean Todt falando para o Rubens, né? Falando let Michael pass for the championship. Então o Massa desacatou essa ordem. Então acabou que isso foi uma coisa que eu achei assim muito bacana que ele fez. Depois, em outra corrida, isso a gente às vezes esquece, que não chama tanta atenção. De novo, o Felipe Massa estava à frente do Heidfeld em sexto lugar e o Heidfeld na primeira posição, que não pontua em sétimo. Essa foi em Hockenheim. E em Hockenheim, o Felipe Massa obedeceu a equipe e abriu o caminho para o Heidfeld. E quando você olha no resultado do campeonato, o que acontece? Nick Heidfeld, o garoto de ouro, né, fez 7 pontos, Felipe Massa fez 4. Sendo que o Felipe deu 1 ponto para o Heidfeld. Então ele teria 5 e o Heidfeld ganhou 1 ponto do Felipe, então ele teria 6. Então teria terminado 6-5 para o Heidfeld, né? Sendo o Heidfeld um cara muito diferenciado, resultado sensacional para o Felipe. Acabou o quê? A galera... O Felipe, nesse primeiro ano, ele teve bastante, assim, acidente, né? O Felipe, ele tem a inglória marca de ser o primeiro piloto da história a ter sido punido com 10 posições no grid. Então, essa era uma época que a Fórmula 1 estava tentando se civilizar, né? Então, teve o primeiro drive-thru, apesar de que aplicado que nem o nariz, né, lá para cima do Montoya na Malásia. E o Felipe Massa, ele, por exemplo, ele bateu com o Pedro de la Rosa em Monza e foi o primeiro piloto a tomar 10 posições no grid. Pela batida, né? Então é digamos que seja uma marca ingrata aí para o Felipe Massa. Ele acabou não disputando a corrida dos Estados Unidos, colocaram o Frentzen no lugar e colocaram o Frentzen para o ano seguinte, né? Quem manja mais ou menos da história do Felipe Massa, ele correu pela Sauber em 2002, fez um bom primeiro ano, mas ele virou piloto de testes da Ferrari para 2003. Uma trajetória parecida com a do Alonso, né? Que ele correu 2001, 2002 ele virou piloto de teste e voltou em 2003. E o Massa também, ele ficou fora de 2003, daí ele voltou para a Sauber e disputou 2004, 2005 pela Sauber e foi para a Ferrari em 2006. Então, tem essa história que eu acho muito legal, né, do Felipe Massa não ter obedecido. Então, existe como você não obedecer. Aí todo mundo solta essa manchete, né, quando você vai ler sobre o assunto. Felipe Massa desobedeceu ordens da equipe em 2002 e foi demitido. Tá, eles demitiram o Felipe por causa da ordem que ele não... Será que foi porque ele enfiou o carro no muro mais vezes do que deveria? Né? Eu não ligo os fatos tão facilmente assim, sabe? Eu acho que... E é isso que o brasileiro gostaria de ter visto, talvez, pelo menos uma vez da vida. Porque o Rubens, tudo bem. Talvez tivesse outro lugar para ele ir, não sabemos. Será que eles iam demitir o Rubens se ele não obedecesse nessa corrida nossa famosa aqui da Áustria? Não sei. O Rubens ainda correu 2003, 2004, 2005 pela Ferrari, né? Ele só foi embora para 2006. Então, eu não sei, é uma coisa que é dolorosa, assim, né? Talvez. O problema é que também, se ele não obedecesse, ninguém ia ficar sabendo. Então, é uma situação muito complicada, né? Mas eu vou fazer um vídeo especificamente sobre esse lance, se Rubens era sacaneado ou não. Então eu já falei de Felipe Massa, inclusive teve 2 rookies famosos nesse ano. Outro cara que estreou nesse ano foi o nosso Mark Webber, pela Minardi. E ele foi uma mega sensação, porque o Mark Webber ele marcou ponto na estreia, em casa. Quem diria que o Mark Webber depois ia ser um cara tão zicado, né,
no Grande Prêmio da Austrália, né? Acho que a melhor vez que ele correu na Austrália foi na estreia pela Minardi, que ele chegou em quinto lugar. Levaram ele para o pódio depois que terminou a cerimônia do pódio, foi uma festa. Mas o fato é que foi um resultado totalmente anômalo, porque se você for olhar o resto do ano, o melhor, ele teve um oitavo e um décimo, né? Então, e nessa briga pelo rookie do ano, eu estava lendo um artigo que o Marco Blandel fala que não, ele acha que o Weber foi sensacional. Tudo bem que tem a máquina, né? O carro que o cara tá. Mas o Felipe Massa foi um estreante, na minha opinião, melhor do que o Weber, por mais que o Weber tenha sido talvez um cara um pouco mais constante, estava com um carro pior. Mas claro, acaba pesando ali a torcida, mas eu daria o prêmio de estreante do ano para o Felipe Massa. Vamos aproveitar e falar dessa Sauber, essa Sauber C21. Lembram que em 2001 tinha sido um ano sensacional para a Sauber, com o C20, ficaram em quarto no campeonato. Dessa vez eles ficaram em quinto, com 11 pontos. Note bem, é isso que eu falei, ó. A quinta colocada no Mundial ficou com 11 pontos. Tudo bem que era o último ano lá que só pontuava os 6 primeiros, mas a Ferrari fez 221 pontos e a terceira colocada 65, quarta 23 e a Sauber fez 11. Mas de qualquer forma acabou sendo considerado um bom ano aí para a Sauber com o C21. Lembrando que o C é por causa da dona Cristina, mulher do Peter Sauber, e que a Sauber tinha esse design com duas quilhas, onde você fixava a suspensão a partir de baixo. Ela está muito na sombra nessas imagens, então nenhuma das imagens vai aparecer, que é o chamado Twin Keel, né? Quilhas gêmeas, que é uma das características do carro, tanto do C20 como do C21. Fez um pouco de falta o túnel de vento, que eles estavam querendo ter um túnel de vento lá na Suíça, não tinham ainda, demorou ainda alguns anos, mas as outras equipes começaram a se recuperar em cima deles, né? O Felipe Massa, ele teve 8 abandonos, sendo 5 por colisão. E o Heidfeld teve 2 colisões. Aliás, as 2 colisões do Heidfeld são muito famosas, que são carro médico, no Grande Prêmio do Brasil, no warm-up, o Alex Dias Ribeiro, que era o piloto do carro médico, aquela Mercedes, que é uma station wagon, assim, né, uma perua, e ele tá com a porta aberta, atendendo alguém ali, e o Heidfeld chega e, né, é difícil de imaginar uma cena dessas hoje em dia, né? E ele não consegue mais desviar para ir lá pro lado da pista, ele acaba tentando se espremer ali entre a porta e o muro, e ele arranca a roda dianteira na porta da Mercedes do Alex Ribeiro, e a roda esquerda ele arranca no muro, então ele termina assim, um acidente de baixa velocidade que ele termina com as 2 rodas dianteiras arrancadas. É um acidente bastante bizonho, procure lá no YouTube, ou aqui no YouTube, já que você deve estar vendo isso no YouTube, Nick Heidfeld Medical Car, que você vai dar de cara com esse vídeo que é um tanto quanto engraçado. E outro acidente famoso do Nick Heidfeld é na Áustria. Ele freia, o carro da frente trava o pneu e ele freia um pouco antes, parece que, não sei, eu fiquei com a impressão de falha mecânica, mas dizem que foi que o freio estava frio, alguma coisa. O fato é que ele perde o controle muito antes, ainda em alta velocidade, ele sai rodando e acerta o Takuma Sato em altíssima velocidade. O Takuma Sato nessa época estava com a Jordan Honda. E o Takuma Sato chega até a machucar um pouco a perna, porque um pedaço da suspensão acaba entrando no habitáculo ali do piloto. Tudo. Também é um acidente, você colocar lá Heidfeld Sato, Áustria, é um acidente muito impressionante, assim, por causa da energia envolvida, né? O Nick Heidfeld, ele vem rodando e ele perde muito pouca velocidade, dele, como ele roda por dentro, pelo ápice da curva, ele dá uma decoladinha na zebra e acerta muito em cheio o Takuma Sato. Então, Felipe Massa teve o abandono. Acho que de Sauber nós estamos bem. Vamos voltar um pouco, porque eu falei só das estatísticas da temporada, eu não falei da Ferrari em si. Essa pode ser considerada, talvez, uma das melhores Ferrari. Opinião de quem joga uns videogames, o F1 2016, que tem a F2002 e a F2004. Carro por carro, a F2004 é melhor, tem mais downforce, motor fenomenal. Essa daí, eu guiando pelo menos, ela tem um pouco mais de motor do que eu consigo para o meu pouco talento, né? Mas essa Ferrari e a 2004 elas têm resultados parecidos, assim, talvez a 2004 seja um carro ainda mais dominante. Bom,
Mas o que, que acontece? Esse carro, ele é uma evolução considerável, apesar que não parece, né? Lembra que eu falei que de 2000 para 2001 a Ferrari ficou muito bonita. Eu achava ainda o carro de 2000 ainda estava ficando bonitinho, mas essa asa um pouco mais elevada, esse nariz um pouco caído, para mim são as Ferraris entre as mais bonitas da história para 2000. Desculpa, de 2000 para 2001, né? Que ficou esse pilar aqui menor e tal. Só que tem um detalhe, por dentro esse carro mudou muito de 2001 para 2002. Então isso explica um pouco esse domínio tão avassalador que foi do Schumacher e do Barrichello. O motor dessa Ferrari era um tipo 51 ainda mais leve, mais compacto, com a dirigibilidade melhorada e com excelente confiabilidade, né? O Michael Schumacher terminou 100% das corridas no pódio, né? Rubens acabou tendo 5 abandonos, 1 por acidente e 4 mecânicos, né? Então fica aquela história, né? Que ainda por cima o carro do Rubens quebrava mais. Teria ele peças piores? Teria ele mecânicos piores? Eu não acho, claro, isso é tema pro próximo vídeo, mas não acho que a Ferrari ia colocar coisas ruins de propósito para o Rubens. Mas o fato é que o que tinha de melhor ia para o Schumacher, né? Então, Barrichello explodiu 2 motores, teve uma falha de câmbio antes da largada e uma falha hidráulica também. Então, no Brasil, né, inclusive, o Grande Prêmio do Brasil 2002, Rubens abandonou por falha hidráulica. Então, esse era um carro que ele assim, tinha essa distribuição de peso ainda mais favorável, carro mais leve, e o câmbio era ainda mais compacto. Eles adotaram um novo tipo de embreagem para esse carro, então a aerodinâmica da parte traseira melhorou ainda mais com esse novo conjunto de motor e câmbio. Então é para Enzo Ferrari sorrir de lá de cima, né, de ver que ainda por cima o motor, né, da Ferrari foi algo assim essencial nessa conquista, né? Um detalhe é que a Ferrari só estreou na terceira corrida no Grande Prêmio do Brasil. Aquelas 2 primeiras que eu falei, que foi o Grande Prêmio da Austrália e da Malásia, eles correram com a F 2001 ainda, sendo que você veja como a Ferrari estava bem na fotografia, que o Rubens Barrichello fez a pole na Austrália com o carro do ano anterior. Então, tem até entrevista do Ross Brown falando, não, a gente tem como fazer aí colocar o carro na hora certa, e entra de novo aquela polêmica que é o Schumacher usou a F 2002 no Brasil e Rubens Barrichello não. Então, o Rubens só teve acesso à F 2002 na corrida seguinte, que foi em San Marino. E você nota que o Rubens abandonou com pane hidráulica na F 2001 no Brasil, aqui no Grande Prêmio. E o Schumacher ganhou com o novo carro. No qualifying, que esse ano o qualifying ainda pode ser levado em conta, Schumacher ficou 7 décimos à frente do Barrichello. Tudo bem, Schumacher é mais rápido que o Barrichello, né, de maneira geral, mas 7 décimos é demais. Então você vê que o carro de 2002 foi um upgrade mesmo, e que é uma pena que a Ferrari não tivesse esse carro disponível para o Rubens também para correr em casa, né? Porque você sempre tem uma chance maior do Rubens obter a sonhada vitória em Interlagos. Então é isso aí, F 2002, um dos carros mais dominadores da história da Fórmula 1, que acabou sendo até um carro que o pessoal não morre de amores, justamente por causa do domínio, né? A galera não ficou lá muito feliz. Então, vamos falar também da McLaren MP417. Esse carro, você vê que a McLaren ela estava no livro do Adrian Newey ele fala que estava em crise, né? O Ron Dennis tinha optado por fazer um tipo de administração matricial, em vez de ser de cima para baixo, piramidal. Ele tinha vários setores, cada um responsável, porque ele não queria que dependesse de um cara só, porque eles tinham dado uma tretada ali na metade de 2000. E o resultado foi péssimo, né? A McLaren foi ficando cada vez pior, não fez nenhuma pole nesse ano, sendo que, né, tinha bons pilotos, era o Kimi e o Coulthard, e o Kimi melhor no caso, né? Mas é o começo da decadência. E pior ainda, esse carro não era muito inspirado, e se eu te disser que esse carro ainda disputou a temporada seguinte, porque a sucessora desse carro, que seria a MP4 18, é aquele famoso carro da McLaren que nunca entrou
na pista para disputar uma corrida oficial. Ele só ficou em testes, era um carro que os pilotos de prova tinham medo dele, aquela história toda. Então, ela nunca correu. Então, eles usaram o carro de 2002 para 2003 também. Então, a McLaren mudou para os pneus Michelin. Nesse ano, o Kimi, primeiro ano na McLaren, ele veio da Sauber, e somente 3 vezes no ano os 2 carros terminaram. Então, você vê que a confiabilidade da McLaren era uma completa calamidade. Então, assim, os carros que não fizeram nenhuma pole e quebraram loucamente. Você pode ver aqui, ó, Mundial de Construtores, McLaren. Vamos dar aquele zoom do tio Delvas, que dele sempre se perde. Não se perdeu. Olha lá. McLaren completaram Brasil, os 2 carros, Canadá, os 2 carros, França, os 2 carros e Hungria, os 2 carros. Nas outras, isso são 3 corridas, né? Eu acho que eu falei 4. Sim, é que nessa daqui... Não, é que nessa aqui do Brasil, o Coulthard explodiu o motor muito perto do final, então ele contou como 12º, mas ele quebrou. Não conta. Então as 3 corridas que a McLaren chegou, as 2 Canadá, segundo e quarto, França, segundo e terceiro, única vez que os 2 subiram ao pódio juntos, e Hungria, que os 2 chegaram em quarto e quinto fora do pódio. 3 corridas no ano a McLaren, então você vê que ela já estava desmoronando, né? Nas outras corridas, muitas vezes um dos 2, todas as outras corridas, né, são 17 no total, 14 corridas, uma das McLarens quebrou, né? Então é realmente uma desgraça completa, né? Você vai comparar com a Ferrari, por exemplo, que teve o Schumacher nenhum, Barrichello 4 abandonos. O Ralf Schumacher, se você for olhar, ele teve esse acidente aqui na Austrália e depois abandonou em Monza, só teve uma quebra. Então a McLaren ela caiu para trás mesmo. É uma situação lamentável que a McLaren estava assumindo. O Kimi foi 10 abandonos, 6 por motor estourado. É aquilo que eu já falei, né, que o Adrian Newey fala no livro dele, que a Ilmor, que era a empresa que fazia os motores Mercedes, o Paul Morgan, que é a parte More do Ilmor, Paul Morgan morreu num acidente de avião e ficou tudo para o Mario William, que o Mario William era mais engenheiro menos administrador. Então, toda essa operação de motores da Mercedes foi aos poucos degringolando. Depois eles foram recuperar de novo lá por 2007, 2008, começou a ser novamente um motor considerado, né, top, assim. Nessa época aí, era um motor que quebrava muito e era um motor que ficava atrás da BMW, que era o melhor motor. E o último carro que a gente vai falar hoje, que é o nosso famoso a Williams FW24. A Williams FW24, motor BMW, esse motor ele gerava a 19.100 RPM. Então, quando você lembra daqueles V10, aquele barulho extremamente agudo, uma potência extrema, são esses motores aqui, de 2000 até 2004 principalmente. E esses motores, a Williams, assim, o chassi ainda era abaixo da Ferrari, mas talvez já não ficasse a dever tanto, né? Aquilo que eu já falei em outros vídeos, a impressão que eu tenho é que em determinados departamentos isolados, a Williams ou a McLaren até podia ter alguma vantagem sobre a Ferrari. Mas a Ferrari ela conseguia ficar muito próxima, né, das duas nesse aspecto. E tinha Michael Schumacher, né, que é um cara superior a Montoya, superior a Ralf, superior a Kimi, e superior a Barrichello e superior a Coulthard. Então a Ferrari podia se dar o luxo de ter um carro excelente, que talvez não fosse top em todas as áreas, e ter um piloto acima da média, acima dos demais, né? Então, com isso, conseguia esses resultados todos. O que a gente percebe nessa época que tinha reabastecimento, então, às vezes o Schumacher largava um pouco mais atrás, mas ele, em algum momento da corrida de cara para o vento, ele fazia essa diferença do cronômetro. Então, essa época do reabastecimento ainda tem muito essa característica de pouco desafio roda com roda, né, que a maioria das ultrapassagens era feita nos boxes. Quando foi abolido o reabastecimento de 2009 para 2010, isso é matemático, estatisticamente o número de ultrapassagens aumentou muito. Então o Montoya fez 7 poles, mas nenhuma vitória. Ralf não fez nenhuma pole e ganhou uma vitória. Então a Williams, no geral, foi 7 poles e uma vitória.
E o Ralf abandonou 2 vezes por motor e Montoya 2 vezes por motor. Uma coisa é que o Montoya ele bateu o recorde da história da Fórmula 1 de uma volta em pole position. Essa volta era muito famosa do Keck Rosberg em Silverstone, no tempo que Silverstone ele não tinha quase nenhuma chicane, ele tinha uma chicane bem Mickey Mouse ali na Woodcote, que assim, o cara passava meio por cima da zebra mesmo, porque a Woodcote era uma curva muito perigosa, porque ela que tinha menos área de escape em todo o circuito, né? O Silverstone é um circuito com curvas de muito alta velocidade, mas tem muita área de escape. A Woodcote não, já vem um muro meio perto, então sempre teve algum tipo de chicanezinha ali. Bom, Keck Rosberg 85, nesse circuito de Silverstone, quase sem chicanes, ele meteu uma volta no qualifying de 258 km por hora de média. Então, e esse recorde durou até aí, 2002. Então, são 17 anos. Não, 12 anos, né? 85, 95, exatamente. 17 anos. Matemática, meu amigo, matemática. Então, o Montoya em Monza, com esse motor BMW que girava 19.100 RPMs, ele fez uma volta a 259,8 km por hora de média, né? Esses carros, eles davam uns beijinhos ali nos 350, 360 por hora, né, nas configurações de Monza com pouca asa. Então, tá aí, pole do Montoya em Monza, 259,8 km por hora, mais uma pole que ele não transformou em vitória, porque o Montoya não teve nenhuma vitória nesse ano. Beleza, meus amigos? Espero que vocês estejam inscritos aqui no canal, espero que vocês curtam esse vídeo, espero que vocês sigam a gente aí nas redes sociais, porque tem muita coisa para falar legal de Fórmula 1. Esse aqui é um ano que ele é interessante em muitos aspectos, mas o ano que vem é muito bacana, porque é o ano em que a disputa foi entre 3 pilotos. Deu certo as tentativas, pelo menos para 2003, de equilibrar tudo. Então, a disputa foi até a última corrida, então não foi essa coisa radical do Schumacher ser campeão em julho. Então, 2003 vai ser um ano bem legal com bastante coisa para falar. Beleza, meus amigos? Então a gente conversa aí nas próximas vezes. Um abração para todo mundo e até lá.